boa tarde. Está começando mais um Viva Voz pela rádio e pela TV Univale. Até às 14h, o espaço está aberto para discutir os mais diferentes assuntos, sempre com a participação de convidados especiais. Você sabia que o autismo atinge cerca de 70 milhões de pessoas em todo o mundo? Os dados foram divulgados pela ONU em 2010, no Dia Mundial de Conscientização do Autismo, comemorado no dia 2 de abril. Nos Estados Unidos, a cada 88 crianças, uma nasce com autismo. Mas até que ponto a sociedade está preparada para lidar com essa disfunção que afeta a capacidade de comunicação, de socialização e comportamento? Comigo na apresentação do Viva Voz de hoje, a acadêmica de jornalismo, Fernanda Vieira. Tudo bom, Fernanda? Tudo bem, Isa. Boa tarde para você que nos acompanha pela Rádio Univale FM e também pela TV Univale. Vale lembrar que você pode participar do nosso programa através do Facebook, facebook.com/Viva Voz Univale, pelo Twitter, @Viva Voz Univale, e também sugestões de pautas, críticas, só mandar para o e-mail vivavozunivale@hotmail.com. E para falar sobre autismo, nós estamos com a médica neuropediatra Cristina Pozzi, que é doutora em psicologia clínica, professora aqui na Univale também, né, professora? Bem-vinda ao programa. Boa tarde, Elisa. Boa tarde, Fernanda. Agradeço o convite. É um prazer estar aqui para conversarmos sobre esse assunto tão interessante. Apesar da minha abertura baseada nas pesquisas da produção, vamos começar com a pergunta mais singela e mais importante. O que é, afinal, o autismo, doutora Cristina? Bom, o autismo é um distúrbio neurobiológico do desenvolvimento, de início precoce, na primeira infância. Acomete crianças, dependendo de cada caso, a gente já pode observar a partir do primeiro e segundo ano de vida. E que cursa, como você falou, com distúrbios de comunicação, crianças desde ausência da linguagem até uma linguagem muito rebuscada, com dificuldades em compreensão de metáforas. Distúrbios da interação social, então crianças que têm dificuldade no contato visual, na compreensão do sentimento do outro, que a gente dá o nome de empatia. E distúrbios do comportamento com interesses específicos e comportamentos restritos. Certo. Agora, diante dessa tua explicação, várias possibilidades aí de manifestação, significa então que realmente são vários autismos, ou essa doença, ou essa disfunção se manifesta de diferentes maneiras, é isso? Sim. Em maio do ano passado, o Diagnóstico de Estatística e Manual de Diagnóstico e Estatística das Doenças Mentais, o chamado DSM, que é utilizado universalmente para o diagnóstico, ele modificou um pouco os critérios e modificou a nomenclatura. Antes nós tínhamos transtorno autista, autismo clássico, síndrome de Asperger, síndrome de Rett, todos num grande guarda-chuva. A partir do ano passado, nós temos um grande título que é transtorno do espectro do autismo, e por ser um espectro, então você tem variação na apresentação clínica, desde formas muito graves até formas onde se conhecem, por exemplo, como o Rayman, com habilidades surpreendentes. Essa ponta do quadro mais leve do autismo era o antigo Asperger, né? E as formas mais graves, então, cursam com retardo mental profundo, normalmente associadas a síndromes neurológicas e biológicas mais graves. Doutora, o comportamento de um autista pode mudar com o passar dos anos? Sim, pode mudar tanto para o bem quanto para o mal. Você pode ter, desde que diagnosticado, e de preferência diagnosticado precocemente, porque você tem como moldar comportamentos ao longo da vida, com a instituição da terapia adequada, que normalmente envolve uma abordagem multidisciplinar, com fonoaudiologia, psicoterapia de base comportamental, treino de habilidades funcionais, você pode modificar a evolução desse indivíduo. Naqueles casos onde você não identifica isso e mal diagnostica, você pode ter outros comprometimentos, outros desdobramentos que vão causar um impacto, né, um prejuízo na vida adaptativa desse indivíduo. E qual é a forma de diagnóstico do autismo? Bom, o diagnóstico ainda ele é baseado em critérios clínicos exclusivamente. Você não tem nenhum exame que comprove.
Você pede exames, muitas vezes, para afastar outras doenças. Mas o diagnóstico é baseado em critérios clínicos. Também é um diagnóstico que depende do médico, neuropediatra ou psiquiatra infantil, com base em avaliações também multidisciplinares. E os critérios são esses, ou pela Classificação Internacional de Doenças, que é a CID-10, que também é um código utilizado mundialmente, como pelo DSM. Esses critérios são, uma vez preenchidos, você parte para escalas de desenvolvimento e de preenchimento desses critérios para confirmação ou não diagnóstico. Normalmente você tem uma avaliação psicológica apontando o grau de desenvolvimento intelectual, de habilidades e de flexibilidade cognitiva, e uma avaliação fonológica que mostra o grau de comunicação, como está se desenvolvendo essa linguagem na criança. E a pessoa com autismo necessita de que tipo de acompanhamento? Vários, né? A criança ou o adulto, eles precisam, primeiro, do diagnóstico bem feito, precisam de um acompanhamento com psicóloga, de preferência de base comportamental, onde você vai, como eu falei, moldar comportamentos. Fonológico nos casos de distúrbios de comunicação. Crianças que muitas vezes não têm habilidades, por exemplo, para o autocuidado, né, para o próprio banho, para se vestir, para controle de esfíncteres, você precisa fazer terapia ocupacional para esse treino. E o acompanhamento médico, que muitas vezes vai tratar os sintomas-alvo, vai identificar os pontos mais fracos dessas crianças, porque você pode ter habilidades surpreendentes, e isso que muitas vezes torna o autismo um tema tão interessante. Pessoas que decoram datas de calendário, têm habilidades para contas, para números, e muita dificuldade na socialização, do tipo não entender uma piadinha. Por exemplo, está chovendo canivete, e aí a criança se esconde embaixo da mesa porque de fato ela acredita que está caindo canivete do céu. Então, essas habilidades todas, dependendo de cada caso e da gravidade, você vai treinar. A evolução está muito pautada no grau da inteligência dessa criança, o prognóstico que a gente chama, e na habilidade de linguagem. Então, crianças que não têm fala e que têm um retardo mental profundo, grave, serão sempre dependentes, né? Elas vão precisar de supervisão em todas as atividades. Crianças com a linguagem bem desenvolvida, com a inteligência preservada, eventualmente vão ganhar aí um curso superior e uma profissão, né? Essa semana eu fiquei bem feliz porque um paciente meu passou para a faculdade, no curso de História, fiquei bem bacana. Então, depende muito, basicamente, dessas duas qualidades, né? Inteligência e linguagem. Doutora, e a saúde pública brasileira está preparada para lidar com casos de autismo? Essa pergunta é bem complexa, porque eu acho que a saúde pública brasileira está devendo em todas as áreas, né? Sobretudo na saúde mental. Saúde mental, então, eu acho que ela não dá voto, ela não interessa muito para ninguém, porque é muito cara e você está sempre correndo atrás do prejuízo. Então, programas, normalmente, centros especializados de atendimento partem de iniciativas privadas. Você tem várias instituições, por exemplo, em São Paulo, que partiram da iniciativa de famílias com crianças com distúrbios que criaram grandes instituições. A gente teve experiência de trabalhar no SUS, né, trabalha em serviço público e a dificuldade é muito grande, por falta de recurso humano, por falta de recurso técnico, por falta de informação, a demanda é muito grande. Você tem, assim, de uma maneira geral, se fosse para dizer, não está preparada. E como a pessoa, os pais, os familiares, os amigos, conseguem identificar quais são os primeiros indícios para se diagnosticar uma pessoa com autismo? Então, essa pergunta é bem interessante, porque você tem, desde que o bebê nasce, ele busca o contato visual. Qualquer bebê com 1 mês, 2 meses, você põe um na frente dele, ele olha para você e começa a sorrir. E todo o desenvolvimento acaba se dando através desse contato visual.
Nesse contato visual ele aprende a observar a expressão de alegria, de tristeza do outro e aprender a responder de acordo com isso. Socialmente, você precisa muito disso quando você se depara com alguém que muitas vezes nem diz o que pensa, mas só pela expressão você já tem essa intenção, né? E isso é uma habilidade que nós temos e que os autistas não têm. Então, o contato visual é aquele olhar que foge do seu olho, uma criança que atrasa para falar, né, ou não fala, uma criança que brinca de uma maneira diferente, não se interessa habitualmente pelos brinquedos comuns, pega o carrinho, vira e brinca com a rodinha, fica parado olhando a luz acender e apagar. Tem crianças que ficam fissurados por ventiladores, né? O vento quando bate na cortina e faz um movimento. Essas crianças também podem apresentar distúrbios do sono, muita dificuldade para dormir, resistência para dormir, distúrbios alimentares, ou seja, tem dificuldade com algumas texturas, pastoso eles não gostam, depende do cheiro eles também não gostam, se você mistura o arroz com feijão eles não gostam, se você oferece uma coisa gelatinosa eles não gostam. A comunicação, eles parecem surdos, motivo pelo qual, via de regra, normalmente eles vão fazer testes de audição, e isso é fundamental, você ter certeza se a audição está normal ou não. Então, esses sinais de desenvolvimento nos primeiros anos, relacionados à linguagem, à qualidade da interação, toda criança que quer alguma coisa vai para a mãe, busca, aponta. O autista não costuma apontar, não tem linguagem gestual, né? Não tem muita expressão facial, a fala é monótona. Então, são sinais que você pega logo no começo. Naqueles que a linguagem se desenvolve, são problemas mais de interação social que vão aparecer na escola. Então, a professora vai observar, ele está sempre no canto, ele não brinca com as outras crianças, reações de birra quando contrariado. Então, é uma lista bem grande de sinais e sintomas que você tem que estar atento, né? Às vezes, o andar na ponta do pé, o atraso para algumas habilidades. Ou seja, toda a atenção para conseguir captar esses movimentos leves aí. Basicamente, nos domínios que dizem respeito à comunicação, à socialização e às habilidades, assim, o brincar fala muito sobre a criança, assim. Um modo de brincar diferente dos outros. Estereotipado, que a gente fala. Às vezes eles têm movimentos de mãos, estereotipias, gritos, inventam linguagem própria, ficam fazendo vocalizações diferentes. Tem crianças que ficam fazendo sons. Então, claro que a gente precisa conhecer desenvolvimento infantil para saber porque cada fase tem alguma coisa que isso é normal. Estereotipia, criança de 2 anos também faz, mas dentro do contexto que a gente está comentando de interação, de comunicação, você tem que pegar detalhes para pensar nesse diagnóstico, né? Doutora, e o que pode acontecer se a pessoa não tiver um acompanhamento adequado? Então, ela sofre muito, né? Ela sofre, os familiares sofrem, ela fica se perguntando a vida inteira o que eu tenho, por que eu sou assim. Pode perder muitas oportunidades. Tem um livro que eu recomendo para quem gosta, chama Olhe nos Meus Olhos. Não vou lembrar do autor, mas na verdade o autor é um engenheiro acústico do Kiss, que fez aquela guitarra que saía fogo. E ele tem Asperger, mas foi diagnosticado aos 40 anos. Então, ele conta a história da vida dele, todas as dificuldades de relacionamento que ele teve, relacionamento afetivo, relacionamento com chefes, as crises existenciais que ele passa. Então, se a pessoa não sabe disso, com o diagnóstico é difícil, sem saber, fica mais complicado ainda. Então, eu acho que seria muito interessante a gente continuar conversando sobre como pode ser a vida de uma pessoa adulta com o autismo. Mas eu vou pedir para você responder depois do intervalo, quando a gente volta a conversar com a doutora Cristina Pose. Estamos de volta com o Viva Voz, conversando hoje sobre autismo com a médica neuropediatra Cristina Pose. Bom, doutora,
Com a personagem Nina da novela Amor à Vida, você acredita que as pessoas passaram a ver o autista de uma forma diferente? Bom, Fernanda, eu soube dessa personagem, não acompanhei, mas tudo que diz respeito à doença e doença mental, quando globalizado, né, quando colocado em novela, é distorcido, nunca corresponde de fato à realidade. Eu acho que ela deve ter estudado um pouco para aprender aquele jeito, mas de fato, acho que aqueles comportamentos e a evolução para um casamento, para um final feliz, isso é improvável, enfim. Porém, eu acho bem interessante a chamada, né, para que as pessoas que de fato tenham um quadro acabam sendo melhor respeitadas e reconhecidas, porque o sofrimento é muito grande. Principalmente na área de crianças, assim, que é onde eu trabalho mais, as famílias falam que eles passam por muito mal educados, por crianças birrentas, por crianças que incomodam, eles sofrem muito bullying. Então, o fato de uma novela, né, ou o assunto vir à tona, que nem também veio no Fantástico com o programa do Drauzio Varela, que foi bem interessante, isso sempre é um chamado e a informação ela deve ser sempre levada à população de uma maneira geral para que as pessoas de fato conheçam ou se familiarizem mais com esse quadro que é tão comprometedor. E qual é a importância, do ponto de vista, lógico, você como médica que acompanha e que é tão importante para a vida dessas pessoas, né? Qual a importância da sociedade entender melhor, né? Conseguir compreender e de repente aceitar melhor essas pessoas? Eu acho que isso facilita, de certa maneira, a vida de todo mundo. Se você entende que um autista, por exemplo, se incomoda com um barulho, né? Você está no ambiente social e põe o som lá no último volume e convida um autista. É pedir para ele fazer uma crise de se desorganizar. Ele vai ter uma birra, ele não vai suportar. Você sabe que ele também tem dificuldades com cheiros, então você não vai colocar um monte de perfume, né? Se você sabe que ele tem dificuldades com algum tipo de alimento, você não vai levar ele em situações onde você exponha ele a esses gatilhos para uma desorganização geral. Você vai trabalhar para que ele se ambiente, óbvio que a sociedade não tem que se moldar a ele, mas você tem que respeitar os limites dele, porque senão fica inviável o convívio. Assim como existem regras sociais de convívio, você de certa maneira tem que incluir, né, essas diferenças no seu cotidiano. Assim como se faz estradas, né, calçadas próprias para o deficiente visual ou aparelhos para deficientes auditivos, você tem que lembrar, mesmo que a cara não apresente nenhuma alteração, não tem nenhum aspecto de síndrome o autista, você não reconhece o autismo olhando para o fenótipo da pessoa, mas se ele começa com alguns comportamentos diferentes ou você conhece o autismo e sabe que isso pode existir, você passa a entender, dar condições para que ele se manifeste do jeito dele, né? Dentro da possibilidade dele. Doutora, e como o mercado de trabalho se relaciona com uma pessoa com autismo? De cada, vamos dizer assim, que 60% a 70% do autista sofre de retardo mental. Então vamos dizer que 1/3 consegue ter uma vida independente, com autonomia, de autocuidado, ele consegue usar os meios de comunicação, os meios de transporte, ele consegue se virar. E desse 1/3, vamos dizer que 1/10 tem capacidade de se autossustentar, de ter uma profissão, um curso superior e um emprego, né? Então é um panorama meio triste. Se você pega 100 autistas, 60 a 70 terão retardo mental, 30 vão ter uma autonomia X. Desses 30, uns 3 vão ter um emprego. Existem iniciativas bem interessantes nos países desenvolvidos, né? Onde eles pegam esses indivíduos com altas habilidades e treinam
E aproveitam essa habilidade em prol de uma série de coisas. Então, tem uma empresa alemã que abriu uma franquia de tecnologia de informação. É de um pai de um Asperger. E ele, percebendo a dificuldade do Asperger, né, do filho, conseguir um emprego, foi atrás dessa retaguarda para ele. Então, chamou psicólogos, uma equipe multidisciplinar que pudesse preparar esses indivíduos, e eles trabalham em parceria com as empresas. A empresa vai lá, adapta o ambiente, treina o paciente, o indivíduo, e coloca lá. Se você pensar que para um trabalho em equipe, ou para você conseguir numa entrevista de emprego, você tem que ter empatia, você tem que ter flexibilidade mental, você tem que ter uma comunicação boa, essas características o autista não tem. Então, de saída, ele já está em desvantagem, né? Agora, aproveitando, quais são os mitos que ainda permanecem em relação ao autismo? Bom, um daqueles que mais me arrepiam é achar que o autismo se deve a um problema afetivo emocional, como se chamava a tal da mãe geladeira. Isso foi uma teoria dos anos 50, 60, que felizmente já foi derrubada, e tira uma grande culpa das mães, né? Porque se você defende que o problema é na relação afetiva mãe e filho, as mães vão passar a se sentir extremamente culpadas. Hoje já se sabe que o autismo é de causa genética, moldada muitas vezes por fatores e gatilhos ambientais, né? Infelizmente não temos ainda um marcador biológico. Você não tem um gene que nem síndrome de Down, que você vai lá, faz o cariótipo, aparece o cromossomo X, 21 alterado. Mas cada vez mais as evidências são para uma causa genética. Isso eu acho que é uma questão que a gente deve abordar. Outra é com relação assim, tem pessoas que acham que o autismo é um diagnóstico, que bacana, ele é autista, porque aí ele tem altas habilidades, né? Então ele tem habilidades muitas vezes com números, com sistemas, com computação, ele é inteligente, né? As famílias percebem, às vezes a criança com 3, 4 anos está lendo, com 5 já sabe inglês, né? Aquelas crianças que falam muito bem, com um vocabulário às vezes pedante, né? Rebuscado para a idade. Então, ele é muito inteligente, bacana, ele pode ser bem inteligente, mas tem outras funções que você depende para um sucesso social, vamos dizer assim, que são as áreas de funções executivas, planejamento, memória, flexibilidade cognitiva, e isso muitas vezes são inabilidades do autista. Então você tem que pesar bem essas capacidades, essas incapacidades, para dar um trilho, né, um andar mais adequado, mais especializado para ele, para minimizar, né, o impacto dessa doença na vida dele. Bom, a ciência pela primeira vez falou em cura do autismo em novembro de 2010, com a descoberta de um grupo de cientistas nos Estados Unidos, liderado pelo pesquisador brasileiro Alisson Muotri, na Universidade da Califórnia, que conseguiu curar um neurônio autista em laboratório. Doutora, como andam os estudos relacionados à cura do autismo? São muitos, né? A hora que se encontrar uma causa, eu acho que a gente consegue pensar em cura. De uns anos para cá, nessa década do cérebro, as pesquisas foram muito grandes. Você abre o PubMed e tem dezenas de milhares de pesquisas. Algumas bem fundamentadas dentro das linhas cientificamente aceitas, outras fogem. O Alisson Muotri é um cara que pesquisa um monte. Ele tem esse projeto da fada do dente, que vai resgatar células-tronco dos dentes de crianças com autismo. Então, isso tudo, experimentalmente, dá um gás, dá um ânimo pra gente. Mas sair do laboratório, do ratinho, para partir para o humano, isso leva muito tempo. Primeiro, porque você tem que ter certeza, tem que ter estudos controlados, duplo cego, de longa duração, follow-up extenso, para poder
pensar nisso. Enquanto isso não acontece, a gente tem que trabalhar com o que tem, que é com o diagnóstico precoce e o tratamento precoce mais adequado e mais assim especializado possível, que é um sonho também. Pois é, que coisa. Mas enfim, a ciência sempre dá essas luzes para a gente seguir em frente. A gente tem 1 minuto para essa última pergunta que eu vou te fazer. Quais seriam as suas orientações para familiares, enfim, para as pessoas que convivem ou não, pessoas que de repente podem suspeitar que alguém pode estar sofrendo com autismo? Quais seriam as suas orientações iniciais, doutora Cristina? Bom, na suspeita, primeiro eu acho que a gente tem que acreditar, né, que existem saídas. A gente não pode se esconder, né, deixar o filho, a criança em casa com medo de sair. Ao contrário, você tem que expô-lo para garantir a autonomia. Sempre que a gente lida com crianças especiais, você tem que pensar a longo prazo na autonomia e na independência desse indivíduo. Então, a primeira ideia é ir em busca de um diagnóstico, do tratamento, das informações, adaptar, né, adaptações na escola, adaptações no dia a dia e ir em frente, porque você tem experiências muito interessantes, histórias de sucesso, de superação com esses indivíduos e se você não tem a escolha, você tem que trabalhar com isso, né, e encontrar o melhor caminho possível. Essa, acho que é a minha orientação. Muitíssimo obrigado pela sua participação aqui. Nós conversamos com a médica neuropediatra Cristina Pozzi, ela que é doutora em psicologia clínica e que tem um estudo bem específico na área do autismo. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço, muito obrigada e à disposição. E o Viva Voz de hoje fica por aqui. Nos encontramos na próxima entrevista. Viva Voz. Realização: curso de jornalismo do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Comunicação, Turismo e Lazer e Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Cultura, Propec da Univale. Produção e técnica: André Schlindwein e Fernanda Vieira. Coordenação: Lisa Lopes Correia. Supervisão: Alberto Russi.